Boa noite, galera. Deus abençoe em nome de Jesus. A graça e a paz do Senhor Jesus. Cara, louvado seja Deus por essa noite. Eu não sei você, mas eu sinto que Deus ele já está nesse lugar, já tem se movimentado em nossos corações, nos quebrantado diante dele. Hoje nós vamos começar uma nova série sobre o legado, aquilo que nós temos deixado como herança de valores para as próximas gerações. Cara, Gênesis capítulo 12, o Senhor vai dizer a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, para a terra que eu te mostrarei. Far-te-ei o pai de uma grande nação, e tu serás uma bênção, ou ser tu uma bênção. Ali é bem evidente que Deus ele está chamando Abraão para viver algo novo diante de Deus. Ele está tirando Abraão da mesmice, da singularidade, e está trazendo Abraão para trilhar agora um caminho até então desconhecido por Abraão, mas totalmente visto aos olhos de Deus, que não enxerga como nós temos enxergados. A visão de Deus ela não se limita àquilo que está à frente. Deus vê muito além. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite, mas eu queria te pedir que você entregasse a Deus o seu coração nessa noite, que você se ligasse apenas no que Deus vai falar nessa noite para a sua vida. Talvez você seja uma daquelas pessoas que já tem uma grande comunhão com Deus e entende isso. Ou talvez você seja uma pessoa que está procurando respostas em Deus. Ou talvez você seja uma daquelas pessoas que está procurando se encontrar no caminho de Deus, está procurando ser realinhado por Deus. E eu quero te dizer nessa noite que não é o quanto nós podemos fazer, mas é porque Ele fez um dia por cada um de nós que nós podemos viver o que Ele tem para nós nessa noite. Glória a Deus. Vamos orar em nome de Jesus, dando início a esse culto maravilhoso. Eu queria convidar a Emanuel. Ele vai estar trazendo louvor nessa noite. Vamos orar. Jesus, Pai, é um privilégio estar aqui nessa noite, Senhor. Eu te peço perdão pelos nossos pecados, Jesus, pelos nossos erros, Senhor, que cometemos diariamente contra Ti, Jesus. Ó Pai, em nome de Jesus, eu te peço que o Senhor encha nossos corações essa noite da Tua presença, Senhor. Afasta tudo aquilo que nos impede de receber do Senhor, de prestar atenção no que o Pai está falando ao Filho nessa noite, Deus. Jesus, às vezes nós chegamos cansados aqui, chegamos desanimados, chegamos com um certo preconceito a respeito do que vai ser dito, a respeito do que vai ser feito, mas eu quero te pedir que caia por terra em nome de Jesus nessa hora, Senhor, e que nós possamos nos ligar no Teu trono, Jesus. Há uma geração que o Senhor está levantando no Brasil, Jesus, uma geração que ela caminha, ela se perpetua pelo caminho da teologia e da santidade, Senhor. Uma geração equilibrada, que não se desvia, que não presta atenção nas coisas desse mundo, mas que se limita a receber tão somente as migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Ah, Jesus, nos quebranta nesse lugar, Senhor. Nos quebranta nesse lugar, nos enche da Tua presença, e que toda honra, glória e louvor seja dada ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, em nome de Jesus. Aleluia. Assim como Edipo disse, há uma unção especial sobre nós, amém? Convido você a ficar de pé. Vamos adorar o nosso Deus. É uma honra estar aqui presente com vocês. Que o Senhor seja engrandecido, que o Senhor seja adorado, que o Senhor seja exaltado.
porque Ele é o Alfa, Ele é o Ômega, Ele é o princípio, Ele é o meio, Ele é o fim. Ele não se move pelas nossas circunstâncias, pela circunstância da nossa vida. Ele é o Deus atemporal. Nós adoramos ao Teu nome, Jesus. Tu és o nome que está acima de todo nome, Pai. Tu és o nome que está acima da doença. Tu és o nome que está acima do câncer. Tu és o nome que está acima dos nossos problemas. Erga sua voz em adoração. Levanta suas mãos aos céus e diga: queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-Te por Tua obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor, pois só Tu és o Deus eterno. Erga suas mãos, erga sua voz e diga: queremos o Teu nome engrandecer por Tua obra em nossas vidas. Confiamos em Teu amor, pois só diga: queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-Te por Tua obra em nossas vidas. Confiamos no Teu amor, pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Levanta sua voz mais uma vez e diga: queremos o Teu nome engrandecer. Agradeça ao Senhor, foi para isso que nós viemos aqui essa noite. Obrigado, Senhor, pelos livramentos a qual o Senhor tem nos dado. Obrigado pelas nossas vidas, ó Deus. Nós confiamos, pois só Tu és sobre toda, pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só Tu és o Deus sobre toda a terra e céu. Te adoramos, Jesus. Aplauda ao Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Vamos adorar ao Senhor. Com alegria, com palmas ao Senhor, diga: quero Te ver.
exaltado, exaltado. Levanta sua voz, diga. Derrama teu amor e poder, pois tu és exaltado e bem alto, brilhando a luz. Teu amor e poder, pois tu és. Diga, abra os olhos. Abra os olhos. Eu quero te ver, Senhor. Abra os olhos do meu coração. Abra os olhos do meu coração. Quero te ver. Eu quero te ver, Senhor. Erga sua voz e diga: exaltar, brilhando a luz da tua glória. Derrama o teu amor e poder, pois tu és exaltado e bem alto, brilhando a luz. Derrama o teu amor e poder. Diga: Santo, 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 quero te ver. Erga suas mãos aos céus e declare juntamente com os anjos: Santo, 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 quero te ver. Diga mais uma vez: Santo, Santo, te adoramos, Rei da glória. Quero te ver, quero te ver, eu quero te ver, eu quero te tocar, eu quero te abraçar, quero te ver, quero te ver, eu quero te ver, eu quero te tocar, quero te abraçar, quero te ver. Só a igreja declara, diga: Santo, Santo, Santo. Oh, aleluia, aleluia, Jesus. Quero te ver. Oh, oh, oh. Santo, 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 Santo. Quero te ver. Diga: exaltado, exaltado e oh, aleluia. Derrama ao cantarmos Santo, Santo, exaltado, adorado. Amo teu amor, pois tu és. Aleluia, aleluia, aleluia. Exalte ao Senhor, exalte ao Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia, aleluia, Pai. Tu és adorado, Jesus. Rasga os céus, ó Deus, nessa noite. Desce com a tua glória e com o teu poder. Seja
alguns segundos você pode levantar a sua voz, erguer as suas mãos e glorificar ao Senhor, porque Ele é santo e seu amor dura para sempre. Nós te adoramos, te bendizemos. Aleluia, a tua igreja te adora. Aleluia, tu és imutável. Pega a sua voz e diga: porque dele, por ele, para ele são todos. Pega a sua voz e diga: porque dele, por ele, para ele. Diga: porque dele, por ele, porque dele, por ele, para ele. Porque dele, por ele, para ele são todos. Suas vozes declaram a Ele a glória. Ele a glória. Ele a glória. Diga Ele a glória. A Ele a glória. Oh, aleluia. Quem conhece a mente desse Deus? Quem foi o seu conselheiro? A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele para sempre. Porque dele, para Ele são todas as coisas. Oh, aleluia. Aleluia. Aleluia, aleluia. Quão profundas riquezas, saber e conhecer. Erga sua voz e diga: quão insondáveis seus juízos e os seus. Quão profundas riquezas, quão profundas riquezas, saber e conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos
céus comigo. Diga mais uma vez esse refrão. A Ele a glória. Para sempre. Dê uma salva de palmas ao Senhor. O Senhor é exaltado, o Senhor é engrandecido. Teu nome é para sempre, Deus. Aleluia. Nós iremos então em uma canção agora, é muito antiga. Eu creio que todo mundo conhece essa canção e eu queria que você louvasse juntamente conosco. Diga assim: por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é a tua vida e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que me tira dessa dor, que me leva até o céu. Já vi fogo e terremoto, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas a tua voz, tu dá ordem às estrelas, tu dá ordem às estrelas, e amar o seu limite. Eu me sinto tão no teu colo, ó. Se você crê nessa verdade, então aleluia. Não há ferrolhos nem portas que se fechem diante da doença. Porque tu és o Deus Criador e não existe outro Deus além do Senhor, pois sua palavra é pura, escudo para os que nele crê, escudo
Louvado seja Deus, aleluia. Queridos, eu não sei você, mas estou entronizado, estou com a mente vidrada no reino de Deus, com tudo que Deus tem feito no nosso meio. Vamos abrir as nossas Bíblias, lá em 2 Timóteo. 2 Timóteo. Fiquei até sem voz. Já não tinha. Como eu falei no início, nós vamos começar uma série nova. Terminamos culto passado, a gente terminou uma série sobre o chamado. Deus ministrou aos nossos corações. E agora nós vamos entrar nessa série, o legado. 2 Timóteo, capítulo 1. Do 5 ao 14. Amém? Diz o seguinte: pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e eu estou certo de que também em ti. Por esta razão, pois te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor, de moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com a santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos, e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho, para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. E por isso estou sofrendo estas coisas. Todavia, não me envergonho, porque sei em quem tenho crido e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Mantém o padrão das sãs palavras que de mim ouvistes com fé e com o amor que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor Jesus, graças te damos nessa noite por essa palavra, Pai. Obrigado, Senhor, pelos louvores que aqui já foram entoados. Obrigado, Pai, por esta palavra que aqui foi lida. Eu te peço, Deus, em nome de Jesus, que desde já o Senhor tire tudo que chame a atenção dos teus filhos, que o Senhor possa abrir os ouvidos e os corações nessa noite, para que eles possam receber o Evangelho da graça, Pai. Que o Senhor nos conduza nessa noite através de Tua palavra, nos edificando para louvor e glória do Teu reino, Pai. Que eu diminua e o Senhor cresça nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos começar hoje uma nova série chamada Legado. E aí eu queria começar fazendo uma pequena distinção, que muitas das vezes a gente faz uma confusão. O que é herança e o que é legado. Muitas vezes a gente une essas duas coisas e achamos que são as mesmas coisas e não é. Primeiro, o que se diz respeito a uma herança está ligado mais a algo material. Quando você trabalha e aí pensa no futuro dos seus filhos, você junta uma boa poupança, um rico tesouro, e aí lá na frente o futuro do seu filho vai estar garantido. Ou você tem uma joia, e essa joia ela está guardada e você guarda ela
sobre qualquer sacrifício para entregar seu filho. Isso está mais ligado à herança. É quando as pessoas, pós a gente, herdam algo de valor material que nós tínhamos. Essa é a herança. Já o legado é bem parecido, mas totalmente diferente. Como assim? O legado, ele se diz mais respeito a uma qualidade, a uma característica que você carrega e que será transmitida para o seu posterior. Como assim? Às vezes a gente já presenciou pessoas que são totalmente parecidas com o modo de se portar com o pai. São educados como o pai, são amáveis como a mãe ou como os avós. Do mesmo modo, aqui está ligado a questão do legado. O legado tem mais a ver com essa característica espiritual. O que nós estamos transmitindo para as nossas próximas gerações. E aí que eu quero começar nessa noite a ministrar sobre nós aqui. O que seus filhos, o que os nossos mais próximos, o que as pessoas estão herdando de nós? Será que nós estamos injuriados? Será que as pessoas herdam de nós a nossa raiva, o nosso desrespeito? E no Brasil especificamente, tem um legado de malandragem, um legado de dar-se um jeitinho. Mas o que as pessoas têm herdado de nós? O que seu filho, o que sua filha vai herdar de você num futuro, quando você assim se casar e tiver o seu filho? Qual é o seu legado? Qual é o seu legado? Irmãos, para adentrar aqui, a nível de introdução, eu queria ler aqui um pequeno texto que fala a respeito de legado. É sobre Tiago Hudson, ou Hudson. Ele é pai de um grande missionário chamado Taylor, da família Taylor Hudson. E esse cara, ele foi pregar na China. Deus o levou e ali ele fez maravilhas, prodígios e milagres na China. Foi um cara que enfrentou perseguição, mas que estava ali a todo tempo ministrando o evangelho. Mas eu não quero me atentar a esse cara. Eu quero me atentar ao que ele herdou de sua família. Veja bem o que o livro Heróis da Fé diz a respeito de seu avô, bisavô. Ele estava próximo de se casar, e ali no dia da cerimônia de seu casamento, ele entra no seu quarto. Ele não era cristão ainda, mas ele entra no seu quarto e ele vai orar. E ali ele permanece orando durante 1 hora. Ele se atrasa para o seu casamento. Veja bem, sem perderem tempo em perguntar ao rapaz a razão de tanto atraso, realizou-se o culto. E Tiago e Elizabeth saíram da igreja casados. O jovem não vacilou, mas ao sair, contou tudo acerca da sua conversão, que tinha acontecido no quarto, em sua oração. Ao ouvido de Beth, sua esposa, ao ouvir o que ele relatava, ela exclamou em tom de desespero: casei-me então com um desses metodistas. Não houve dança nesse dia. A voz e o violino do noivo foram usados para glorificar o mestre. Beth, apesar de saber em seu coração que Tiago tinha razão, continuou a resistir e a queixar-se dias depois. Então, certo dia, quando se mostrava ainda mais contrariada, o robusto Tiago, levantou-a nos braços e a levou para o quarto, onde se ajoelhou ao seu lado, derramando a sua alma em oração por ela. Comovida pela profundeza da mágoa e cuidado que Tiago sentia por sua alma, ela começou a sentir também seu pecado. E no dia seguinte, de joelhos, ao lado do marido, Elizabeth Taylor clamou a Deus, renunciando à vaidade do mundo e entregando-se a Cristo. É assim, com os bisavós, que começa a verdadeira biografia do herói da fé, Hudson Taylor. Os avós e os pais, na mesma ordem, criaram seus filhos no mesmo temor a Deus. Sobre Hudson Taylor, nós vemos que a sua família, ela herda ali um legado para os seus posteriores de temer a Deus.
aquilo está impregnado em sua família, e para onde vá, para onde os membros daquela família vá, seja uma reunião, seja um casamento, seja para um suposto, trazendo para o nosso contexto, seja para jogar videogame dentro da casa de um jovem, ali eles sentiam que naquela casa havia temor a Deus. O legado que aquela família carregava era simplesmente e potenciosamente de temer a Deus. E isso foi passando de geração em geração, até chegar a Hudson Taylor, esse nosso missionário chinês. Cara, a pergunta que eu trago aqui nessa noite é: qual é o seu legado? Qual é o seu legado? O que nós temos feito, o que nós vamos fazer para a glória dEle, para que o nome dEle seja contado através de nossas vidas no amanhã. Qual é o seu legado? Nós lemos aqui, na carta que Paulo escreve a Timóteo, e vale salientar que essa carta que ele escreve a Timóteo é uma carta muito pessoal, porque ele tinha um certo amor por Timóteo, ele tinha um certo apreço pelo jovem Timóteo. E aí ele escreve essa carta a Timóteo, pensando no cuidado para com Timóteo. Esse jovem pastor que estava ali com algumas enfermidades físicas, mas também estava passando por um momento muito difícil a respeito de seu ministério. Havia algumas heresias tomando conta, algumas pessoas estavam contando coisas que não condiziam com o Evangelho, como eu costumo dizer, estava muito próximo, mas não era o Evangelho. Os pastores daquela época, os mais velhos da igreja, não davam ouvidos ao que aquele jovem estava passando. Ele tinha um embate pessoal que era da sua timidez. Mas Paulo escreve essa carta e ele começa a dizer: dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações, dia e noite. Aí no versículo 5, e aí é o primeiro ponto que eu quero trazer para nós nessa noite aqui, no versículo 5, ele diz o seguinte: pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e eu estou certo que também em ti. Por esta razão, pois te admoesto, que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. O primeiro ponto que eu quero trazer para nós nessa noite é que precisamos reacender a chama do Evangelho em nossos corações. Precisamos urgentemente reacender a chama do Evangelho em nossos corações. Hoje em dia existe algo que está muito próximo do Evangelho, mas não é o Evangelho. É algo que tem tomado conta das igrejas. Os jovens têm cantado, os jovens têm sido levados pelo efeito manada, as pessoas têm sido levadas pelo efeito manada, mas não é o Evangelho. Ao invés de vivificar, está mortalizando, está esfriando o coração das pessoas, e elas estão vivendo simplesmente por viver. Estão levantando suas mãos, cantando a Deus, mas os seus corações estão totalmente distantes de Deus. Paulo começa a falar a Timóteo aqui, e ele diz o seguinte: eu lembro-me da fé que havia em tua avó, aí passa da geração, da sua mãe, e que também eu tenho plena certeza que habita em ti, Timóteo. Paulo está falando ali a Timóteo o seguinte: olha, lembra-te do legado que tu herdaste de tua mãe, e eu testifiquei isso nos momentos em que andamos juntos, perambulando pelo mundo, pregando o Evangelho. Lembra-te do exemplo da tua mãe e da tua avó. Eram mulheres naquela época, as mulheres elas não tinham nenhum direito, e principalmente se eram cristãs, elas eram a escória do mundo, irmãos. Mas Paulo traz o exemplo dela para Timóteo e diz: lembra-te delas, lembra-te da fé que habitou nelas, a fé que faz com que Timóteo seja realinhado, centralizado. Timóteo, ele deve ter parado e olhado para trás, uma analogia minha, ele pode ter olhado para trás e lembrado de alguns momentos em que a sua mãe e sua avó exerciam sua fé
diante daquelas crianças que brincavam no meio da casa. É isso que Paulo está dizendo, lembra-te de como elas se portavam. E aí ele traz o objetivo de lembrar-se disso. Ele diz: por esta razão, pois te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti. O que Paulo está dizendo a respeito aqui de reavivar, essa palavra reavivar, ele está trazendo literalmente a ideia de uma brasa que está numa fogueira. Mas quando você coloca palha em cima e você começa a soprar, o que acontece? O fogo, ele sobe. O fogo, ele toma forma, ele toma vida. E quanto mais lenha você coloca, maior é a proporção que ele toma. Paulo está dizendo a Timóteo, lembra-te da fé que habitava na tua avó, o legado que tu traz da tua avó, que eu tenho certeza que habita em ti, para que seja reavivado o dom de pastorear que foi posto em ti, por Deus, através da imposição de minhas mãos. Nós precisamos reavivar. E aí eu trago aqui nessa noite para nós pensarmos a respeito de o que é que tem ocupado nossa mente. O que é que tem ocupado nossa mente? São coisas que estão reavivando. Nós estamos olhando para os homens da fé, para os homens bíblicos, para o próprio Cristo Jesus, que é a nossa maior expressão de característica cristã aqui na terra. Nós estamos olhando para Ele na esperança de que nosso coração seja reavivado, ou nós estamos simplesmente sentados, distante da fogueira, esperando que um dia o calor venha até nós. Dentro desse contexto, desses acontecimentos, o legado que nós herdamos, aí talvez você possa pensar assim, mas eu não tenho um bom histórico familiar. Xiii, eu também. Talvez você esteja pensando, mas antes de mim não tinha nenhum cristão. Aí é onde o legado entra. Sabe de uma coisa? O legado deve começar de você. As próximas gerações devem ler os seus atos e reconhecer que Cristo é na sua vida, irmãos. Esse é o legado que nós devemos deixar. Reaviva o dom que há em vocês. Reaviva o dom que há em você, jovem Timóteo. Timóteo estava ali com uma tarefa muito difícil, de pastorear pessoas mais velhas que ele. Mas é através da lembrança de como sua avó e sua mãe agiam em Deus, que Paulo começa a chamá-lo, a trazê-lo de volta, a esquentar o seu coração diante da fogueira do Evangelho. Uma aplicação prática para nós é que talvez você esteja com medo, e esse medo, ele até tenha razão. Talvez você esteja com medo de assumir uma posição diante de algumas rodas de amizade, diante do seu trabalho, diante da corrupção que nos cerca. Talvez você esteja com medo. Mas eu quero te dizer nessa noite, querido, que nós estamos construindo um testemunho. Nós somos a carta viva de Jesus Cristo. As pessoas precisam ler Cristo em nós. E se você não tem feito isso, eu quero te convidar nessa noite. Deus está te convidando a você tomar uma posição, porque o seu legado deve ser construído debaixo da potente mão de Deus. Deus seja louvado nesse lugar. O segundo ponto que eu quero trazer aqui para nós é: a fidelidade ao Evangelho trará problemas. Agora é só vitória. Não, irmãos. A fidelidade ao Evangelho, ela trará problemas para nós, problemas sociais e problemas pessoais, porque o Evangelho, ele está convidando a abdicarmos de nossas próprias vontades, de confrontarmos o nosso eu e viver a vontade dele. Acompanhe comigo do 8 ao 11, que diz o seguinte: portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim que sou prisioneiro seu. Antes,
participa comigo dos sofrimentos do Evangelho, segundo o poder de Deus que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes de todos os tempos, e que agora se manifestou pela aparição de nosso Salvador Cristo Jesus, o qual destruiu a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade pelo Evangelho, do qual fui constituído pregador. Queridos, nesses versículos que seguem, Paulo, nos anteriores, ele exorta, lembrando, trazendo a esperança a Timóteo daquilo que o dá fé. Mas agora, ele aponta para um caminho totalmente diferente. Ele diz: olha, Timóteo, não te envergonhes do Evangelho de Cristo Jesus. Não te envergonhe de ser um cristão, porque, em minhas palavras, porque todo aquele que deve confessar a Cristo, ele há de padecer pelo Evangelho. As dificuldades virão. Ele diz: não se envergonhe de mim que sou encarcerado. Não se envergonhe de Jesus que foi crucificado. Porque o Evangelho é poder de Deus. E esse poder nos trouxe da morte para a imortalidade. É interessante porque uma das coisas que era temíveis naquele tempo, e que ainda é hoje, mas antigamente muito mais, era a morte. As pessoas acreditavam que a morte era o fim. Que quando se morria, acabava-se tudo. É tanto que os filósofos que nasceram naquele tempo, eles diziam que nós temos que viver agora, porque quando morrer, acabou-se tudo. Mas veja o que Paulo está dizendo aqui. Segundo o seu propósito, segundo o seu próprio propósito, e a graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes de todos os tempos eternos, que agora se manifestou pelo aparecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual destruiu a morte, e trouxe à luz a vida, e a imortalidade pelo Evangelho, do qual fui constituído pregador, apóstolo. Paulo está dizendo, a morte que os homens temem por Cristo Jesus, não é uma morte como quem morre para o mundo. A morte daqueles que temem a Cristo Jesus, é uma morte que traz uma continuidade para a eternidade. Aí Hernandes Dias Lopes, comentando isso, ele vai dizer o seguinte, que nós vivemos como em espelho, andando de cabeça para baixo. Quando você anda no espelho, você se vê ali, né? Do mesmo modo, é o nosso andar aqui. Nós estamos aqui, mas também já estamos ligados no reino. Porque antes da eternidade, Deus já tinha pensado em Jesus Cristo para ser sacrificado pelas nossas vidas, para que pudéssemos ter vida eterna, irmãos. Todo aquele que se diz cristão deve padecer perseguições pelo Evangelho. Todo aquele. O Evangelho era e é poder. Poder de conquistar ao eu, de dominar as circunstâncias, de poder continuar vivendo quando a vida é impossível. Esse é o Evangelho que Paulo está lembrando a Timóteo. Ele está dizendo, quando as coisas parecerem impossíveis, Timóteo, lembra-te que esse é um Evangelho não para a morte, mas para a imortalidade. As perseguições, elas viriam sobre Timóteo. Os apontamentos viriam sobre ele. Mas é certo que aquele que vive para Cristo, vive para a eternidade. E não mais para um pouco de água. A terceira consideração que eu quero fazer aqui nesse texto, é que o sofrimento presente, ele deve permanecer com os olhos no futuro. O sofrimento que nós passamos agora, eles devem permanecer com os olhos naquele que nos chamou para viver uma santa vida. Veja o que Paulo diz. Por esta razão, 12:14 ao 14. Por esta razão, sofro também estas coisas, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Conserva o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvidos, na fé
e no amor que há em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito com o auxílio do Espírito Santo. É interessante destacar aqui que essa palavra depósito, ela é mais uma dessas palavras gregas que não tem um sentido determinado. Ela é mais uma expressão. E a expressão do depósito aqui que ele está dizendo é confiança. Alguém que confia algo a alguém sabendo que ele vai guardar. Então Paulo está dizendo a Timóteo o seguinte: por esta razão sofro também estas coisas, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido e estou certo de que Ele é a minha confiança para guardar o meu depósito até aquele dia. Conserva o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido na fé e no amor que há em Cristo Jesus. Guarda a confiança no auxílio do Espírito Santo que habita em vós. O que Paulo está dizendo é que todo sofrimento que nós passamos, e nós vamos passar, literalmente passar, deve estar baseado na confiança que nós temos em Deus. Um crente que não confia em Deus, ele jamais conseguirá passar. Sabe por quê? Porque a confiança dele é passageira, é terrena, ela se esvai como a areia do mar. Mas aquele que confia em Jesus Cristo, esse ele não erra, ele não titubeia, ele é infalível, ele é rei, ele é poderoso, ele é santo, ele é eterno e imortal, infalivelmente. Aquele que confia em Jesus Cristo, ele não titubeia. Entenda que nós só podemos passar pelo sofrimento se olharmos para Cristo Jesus. Se olharmos para as tribulações ou se olharmos para trás, jamais conseguiremos alcançar o trono. Olhe para Cristo Jesus. Se você tem sofrido perseguições no meio da sociedade, do grupo que você é inserido, porque você é um jovem cristão, ou porque você crê em Jesus Cristo, eu quero te dizer que você permaneça na posição, tome uma posição diante da sociedade e olhe para Ele, porque as tribulações momentâneas, elas não se comparam com a glória que há de ser revelada, irmãos. Olhe para Cristo Jesus. Paulo primeiro, ele traz ali a Timóteo a esperança na fé que habitou em sua avó. Segundo, ele diz que nós vamos padecer. E terceiro, ele diz que nós vamos padecer porque nós confiamos em Jesus Cristo para nos levar para a imortalidade, para o Evangelho de Cristo Jesus. Irmãos, para finalizar, e aí eu quero pedir que os meninos do louvor já se posicionem aqui. Para finalizar, eu quero dizer o seguinte: Paulo estava exortando o jovem à prática do zelo, a ser firme e à fidelidade. Valores morais que só os verdadeiros crentes possuem. O que vão contar sobre vocês amanhã testificará que Deus é com vocês. Qual é o seu legado? O que você tem construído para a glória de Deus? Cara, é interessante porque nós poderíamos contar uma história trágica sobre Timóteo, não é verdade? Nós poderíamos ler aqui um bocado de tragédia sobre Timóteo. Mas pelo contrário, a gente vê um testemunho de uma boa família, de um jovem empenhado no Evangelho, apesar de seus empates pessoais, seus embates pessoais, seu sofrimento. Mas um jovem que estava sendo direcionado a olhar para Cristo Jesus, não porque Paulo estava pensando em nós hoje. Paulo não estava escrevendo a Timóteo pensando em nós. Mas Paulo estava escrevendo a Timóteo, tomando conta de Timóteo, para que Jesus Cristo fosse glorificado, amém? Para que Jesus Cristo fosse glorificado. Cara, sabe, hoje nós estamos iniciando essa série sobre legado. E
É muito importante que você comece a mudar suas atitudes a partir de hoje. Não pense em ser quando você chegar. Seja para que você possa chegar. Sabe, não espere chegar a hora da morte, o sofrimento terreno, para você pedir a Deus: Senhor, vem aqui. Não. Declare Jesus Cristo hoje na sua vida, agora na sua vida, porque o que a sociedade tem visto de você é como eles estão contando sobre Jesus. O que os homens têm visto em vocês, jovens, o que os homens têm visto em vocês que estão em casa, é o que estão contando sobre Cristo Jesus. E quem você tem sido. É interessante observar o que eu li aqui no começo do testemunho de Taylor, porque ele estava ali a todo tempo buscando a Deus, exortando sua família a Deus, trazendo a presença de Deus para dentro de nossas casas. E aí eu trago uma aplicação prática para nós, irmãos. Sabe, quando nós nos trancamos em nossos quartos, qual é o legado que nós estamos construindo? O tempo que nós estamos perdendo tempo com o que, irmãos? Se não for nada eterno, não vale a pena passar esse tempo. Sabe, o mundo está clamando. A Bíblia diz que a ardente expectativa da nação é que o Criador se manifeste. Mas é interessante também observar que Deus, a todo tempo, Ele levanta homens, capacita homens para ir atrás, para ir e pregar o Evangelho nos 4 cantos do mundo, através de um bom testemunho. Talvez você faça como Timóteo nessa noite: mas eu sou tímido. Cara, Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo em vós, a esperança da glória. Fiquemos de pé em nome de Jesus. Fiquemos em pé. Jesus, graças a Deus por essas palavras ditas aqui nessa noite, Senhor. Oh, Jesus, talvez até hoje nós estávamos andando tortuosos, Senhor, e o Senhor nos convida nessa noite a corrigir nossas ações para a glória dEle. Cara, quem você é? Qual é a história que vão contar sobre você? Essa história, ela vai glorificar a Deus no amanhã. Ela precisa glorificar aquele que nos criou, aquele que nos chamou, sua imagem e semelhança. Jesus, não deixa teus filhos sair daqui essa noite sem o Senhor está no coração de cada um deles, Senhor, falando poderosamente, Senhor Jesus, que é preciso uma mudança de atitude. A sociedade precisa de referências, de crentes referências. Nós precisamos ser referência para a sociedade. Nós precisamos ser aqueles que apontam para Jesus. Aleluia! Vamos adorá-lo, vamos! 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 Eu não vou parar, a estrada é muito longa, vou contigo. Você tem um chamado. Se você crê que o Senhor lhe chamou, erga sua voz e cante. A vida é mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger. Te sinto aqui. Problemas tentam me abater, me lembro grande eu
você nessa noite entrou aqui e quer tomar uma decisão para Deus, aí no seu lugar mesmo, faça uma oração ao Senhor. Entregue a Ele sua vida, suas atitudes. Senhor Deus, que nessa noite o Senhor despeça teu povo para casa em paz, Senhor, através da tua santa proteção, Jesus. Se alguém que está ouvindo, assistindo, ou alguém mesmo que está aqui, e o Senhor tocou no coração e se apresentou como sumo sacerdote perfeito, o Senhor revelou o pecado de cada um deles a Ele mesmo e mostrou a incapacidade de servir e de alcançar a salvação, e se mostrou como a salvação dos perdidos. Eu te peço em nome de Jesus que o Senhor transforme a vida dessa pessoa, Senhor. Que o Senhor transforme em nome de Jesus, que ele possa sair daqui e tornar para suas casas, para a sua igreja, procurar um lugar para congregar, e ali ele começar a perseverar diante da graça de Cristo Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu não vou parar, a estrada é muito longa, vou continuar. Mesmo em meio às lutas, eu não estou só, te sinto aqui. A vida é mesmo assim, muitas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger. Te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, me lembro o grande eu sou, me enviou. Eu tenho chamado, jamais vou me calar. Eu tenho chamado, o Evangelho anunciar. Eu fui escolhido do ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão. Eu tenho chamado, jamais vou me calar. Eu tenho chamado, o Evangelho anunciar. Eu fui escolhido do ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão. Eu sei que Deus não abre mão. Diga assim: há muito pra fazer, não há mais tempo para olhar pra trás. Nós queremos agradecer nessa noite a presença do pessoal do Farol. Faz barulho aí o pessoal do Farol, a Igreja Farol. Cara, Deus abençoe vocês tremendamente. Queremos agradecer o pessoal da Sal e Luz que veio estar aqui conosco também. Deus abençoe vocês. Aos jovens da igreja que aqui estão. Tem sido surreal o que a gente tem vivido na presença do Senhor. Que possamos contar uns com os outros, meu irmão. Fique à vontade para nos convidar quando quiser. Estaremos lá também glorificando ao Senhor. Deus, Ele é fiel para cumprir o que prometeu em nossas vidas. Emanuel, muito obrigado, cara. Deus continue guardando tua vida, te abençoando, ministrando sobre você. Acabou. Terça-feira que vem tem mais, em nome de Jesus. Aplaude ao Senhor, que Ele é digno de honra, glória e louvor. Você que está em casa, a gente não está vendo não, mas Jesus está vendo, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Deus vai na frente, abrindo caminho, quebrando
Ei.